Olá, meus amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria na presença do Senhor Jesus. Boa tarde, boa noite, para quem acompanha em um outro horário. Louvado seja Deus por mais essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede para compartilharmos mais uma palavra, mais uma revelação do Senhor para os nossos corações. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, algo que nós devemos colocar em prática no dia a dia, nos policiar sempre, porque é algo que às vezes a gente é induzido a fazer, né? Muitas vezes numa reunião ali com pessoas, né, onde tem muita gente junta, acaba surgindo algum assunto de um fulano ou do Beltrano, do Cicrano, e aí começa-se o julgamento, começa-se a falar algo daquela pessoa, e Deus não se agrada, né? A palavra do Senhor em Salmos tem uma palavra pesada aqui, em Salmos 1:5, que fala assim: destruirei os que falam mal um dos outros pelas costas, e não suportarei os orgulhosos e os arrogantes. Olha que palavra forte. Eu vou ler aqui em outra versão que fala aqui, Salmo 101:5. Ao que ocultas calúnia o próximo, a este destruirei. O que tem olhar altivo e o coração soberbo, não suportarei. Então, a palavra dura, né, queridos? Então, o Senhor não suporta que nós falemos mal dos outros, que a gente julgue os outros, né? À medida em que nós julgarmos, seremos julgados também. Então, nós temos que ter muita vigilância, né? Lá em Tiago 1:17, se não me engano, fala sobre a gente falar menos, ouvir mais, né? A gente ser ali rápido em ouvir, tardio em falar. Então, tudo isso a gente precisa vigiar, queridos, no nosso dia a dia, porque muitas vezes nós somos impulsivos, falamos mais do que ouvimos, e a palavra do Senhor nos ensina a ouvir mais, falar menos, ser rápido em ouvir e tardio em falar. Prestar atenção no que o outro está dizendo, entender para depois falarmos, né? Isso é muito importante. Muitas vezes somos precipitados no julgamento, né? Sendo que só o Senhor conhece a verdade de cada coração, né? Então, queridos, a palavra de hoje é forte, é uma palavra difícil de pôr em prática, porque na nossa vida toda a gente vai sendo criado e muitas vezes, na escola, rodinhas de amigos, enfim, quando a gente começa a entender por gente, começa essas picuinhas, começa um falar do outro, e você acaba entrando ali naquele assunto, e aí às vezes fala também, né? E a palavra do Senhor hoje, nós vamos ler aqui Mateus 7:1-2, mas eu vou um pouquinho lá mais atrás, em Mateus 6, que fala sobre o perdão, né? Que nós devemos perdoar. Para ser perdoados, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, quer dizer perdoar, 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 amar, 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 não julgar. Então, colocar tudo isso em prática não é fácil, mas é um exercício diário que a gente precisa fazer, né, queridos? Então, eu vou ler aqui com vocês, Mateus 7:1-2 fala assim: não julgueis para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então a gente tem que ter muita vigilância com a língua, né? A língua é algo pequenininho, mas que causa um estrago, né? Já falei isso aqui em outros devocionais e não é sobre isso, né, que vamos estar se aprofundando hoje, mas é sobre não julgar, né? Sobre não contaminar, sobre não colocar lenha na fogueira, mas sempre estar ali levando reconciliação, levando paz, né? Levando Jesus, o amor de Jesus, a comunhão a todos, né? Sem causar divisões, facções, dissensões, enfim, sem causar mais problemas, né, queridos? Devemos jogar a água no fogo, não gasolina.
O autor aqui, na leitura, ele fala que, um resumo dessa leitura aqui, que quando ele era criança, o pai dele era alcoólatra, e o pai dele era muito agressivo, e ele não vivia com o pai, mas a mãe sempre passava um pano ali pro pai, digamos assim, né? Ele fala que a mãe dele nunca falava mal do pai deles para eles, que a mãe dele estava sempre dizendo que ele era um homem bom, né? Que olhasse para as qualidades dele, não ficasse olhando o defeito. Muitas vezes nós temos, né, a facilidade de olhar os defeitos das pessoas e quase que não olhamos as qualidades, né? A pessoa faz o bem a vida inteira para você. Aí de repente a pessoa faz alguma coisinha que não te agradou, você esquece tudo aquilo que a pessoa fez e só lembra daquilo que te desagradou. Nós, seres humanos, temos essa tendência de lembrar das coisas ruins, de fixar nas coisas ruins e esquecer as coisas boas. E nós não devemos ser assim, queridos, apesar de sermos, né, infelizmente, mas devemos ter sempre um coração grato e vigilante para que nós possamos cuidar, amar o nosso próximo, não julgar e não fermentar, né, não causar separação. E essa mãe aqui foi muito sábia, né? Ela não trouxe, não quis que o filho ficasse revoltado com o pai. Ela foi uma mãe zelosa, cuidadosa, e hoje ele é o autor desse livro maravilhoso. Quem sabe se a mãe não tivesse sido sábia, tivesse sido uma mãe que colocou o filho contra o pai, né? Que colocou ali mais fogo, mais gasolina no fogo, né? Esse filho teria sido isso que ele é hoje. Quem sabe não teria destruído, né, ali a personalidade, o caráter dessa criança, enfim, contaminado, né? Então, louvado seja Deus por essa mãe sábia que soube criar esse moço que escreve esse devocional, esse pastor, né? Então, queridos, nós devemos apaziguar, nós não devemos colocar lenha na fogueira, né? Eu vou ler aqui uma parte para vocês, não vou ler tudo que eu já fiz o resumo, mas fala assim, ele fala assim, ó, hoje entendo que minha mãe estava certa, por ser uma pessoa cheia de compaixão, não deixou que os defeitos do meu pai anulassem quem ele realmente era e não deformou meu caráter com sentimentos de vingança e revolta. Esse foi o processo difícil, porque mesmo conhecendo Jesus, foi necessário permitir que houvesse um processo de cura e aprendi que ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Saiba que com Jesus é possível não apenas perdoarmos o que fizeram conosco, pois não temos controle do que as pessoas fazem ou falam de nós. Saiba que com Jesus é possível não apenas perdoarmos o que um dia fizeram conosco, pois não temos controle do que as pessoas fazem ou falam de nós. Temos controle do que fazemos ou falamos. Por isso, convido você a agir de forma completamente diferente daqueles que lhe fizeram mal um dia. Decida perdoar e deixe de olhar para o passado com pesar. Assim, sua dor será transformada em um grande testemunho. Nossa frase do dia diz assim: perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. Então, decida perdoar, decida amar, não carregue, né, ressentimentos contra ninguém, queridos. Deus não se agrada disso. Muitas vezes, se nós vamos fazer uma oração e temos algum problema com nosso irmão, nossa oração nem sobe, nem é recebida por Deus. Então, temos que estar com a nossa vida, né, totalmente bem resolvida com o nosso próximo, para que nossa oração, né, alcance e chegue aos ouvidos do Senhor. A nossa palavra-chave de hoje é perdão. Então, como está escrito em Mateus 6,14, né, que nós possamos perdoar, se preciso for, 70 vezes 7. E aonde que eu estava falando aqui de Tiago, não é Tiago 1,17, mas é Tiago 1,19, que fala pra gente ouvir mais, falar menos, ser rápido em ouvir, tardio em falar. Isso é muito importante
para a convivência, né? Uma convivência sadia em família e na empresa, com amigos, enfim, na igreja, em todos os lugares, né? É sempre muito importante que a gente não haja com impulso, né? Mas que nós agimos com sabedoria e maturidade. Em nome de Jesus, vou fazer uma oração rápida com vocês, que o meu tempo já está acabando ali. E vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Senhor Deus, hoje pedimos a sua ajuda para que o nosso coração seja cheio de humildade e amor. Ajuda-nos a evitar o julgamento precipitado em relação ao nosso próximo, entendendo que somente o Senhor conhece a verdade completa e as lutas de cada pessoa. Ensina-nos a olhar para nós mesmos com sinceridade, reconhecendo nossas falhas e recebendo a tua graça que nos transforma, Senhor, que possamos, Jesus, tratar os outros com a mesma misericórdia que desejamos receber de Ti. Senhor, que os nossos pensamentos, palavras e ações, que elas sejam, Senhor, de amor, compaixão, promovendo a paz e a reconciliação por onde estivermos, Senhor. Que a Tua luz brilhe em nós, que sejamos exemplo da Tua bondade e misericórdia, que possamos colocar, Senhor, a palavra de Tiago 1,19 em prática, ouvindo mais, falando menos, que sejamos rápidos em ouvir, tardio em falar. Assim, Senhor Jesus, seguimos amando e respeitando o nosso próximo. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos, Pai, sonda, Senhor, nosso coração. Vê, Senhor, se há em nós algum caminho mau e guia-nos, Senhor Jesus, que os nossos passos, nossas mentes orientam-nos dias após dias, Senhor Jesus. Dá-nos, ó Pai, mansidão, domínio próprio e, Senhor Jesus, um freio em nossa língua, para que nós possamos, Senhor Jesus, amar e não julgar, acolher, Senhor Jesus, e não espalhar. Em nome de Jesus eu te peço, te louvo por essa manhã. Amém. Um grande beijo no coração de vocês. Que o Senhor possa continuar falando nos seus corações. Eu sei que a palavra é dura, pesada, é difícil, né? Esse salmo que eu li aqui, 101, ai, ai, ai. Mas que o Senhor possa continuar falando em nossos corações e nossas mentes, que possamos alcançar, né? Chegarmos e adquirirmos o caráter do Senhor em nós. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.